Olá para você interessado em refletir sobre a vida. Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. Nós vimos até aqui, na coleção Pensadores do Mundo, filósofos que deram mais ênfase em seus trabalhos na inquietude por achar explicações sobre os fenômenos naturais. Ou seja, a maior atenção dos primeiros filósofos era a natureza, e suas variações, suas interrogações e seus dilemas. Por isso, eram chamados de naturalistas. Já a partir de Sócrates, o pensamento começou a tirar o foco dos fenômenos da natureza para se concentrar no homem e nos temas mais cotidianos. Começou a se buscar as melhores formas de vida em sociedade e o estudo sobre como as relações entre os seres humanos poderia ser mais civilizada e diplomática. Além de Sócrates, que buscava a verdade nos conceitos criados pelo homem, começou a crescer também a escola sofística, que relativizava a verdade dos conceitos e por isso foi tão fortemente criticada pelo próprio Sócrates e por seus seguidores. Protágoras, que é o nosso personagem desse vídeo, é conhecido como o principal integrante dessa escola sofística. Escola num sentido de grupo com as mesmas ideias, e não propriamente uma instituição como o pitagorismo, por exemplo. Ele, Protágoras, nasceu em 490 a.C., em Abdera, e acreditava que o homem é a medida de todas as coisas. Essa medida entendida como forma de juízo. No final do vídeo, eu vou ler uma frase de Protágoras e gostaria muito que vocês comentassem o que vocês acharam sobre o que ele disse. Mas agora, continuando, Sócrates buscava uma verdade eterna e imutável para as coisas. Ele entendia que seria possível buscar a verdade sobre a ética, ou sobre o amor, ou sobre a felicidade. Enfim, para o ateniense, as palavras que utilizamos para definir estados e situações poderiam ser explicadas com 100% de certeza. Já Protágoras entendia que tudo depende do homem e da sua consciência. Não existiria uma verdade única, mas sim uma verdade para cada um. Pensamos na seguinte situação. Estamos no estado de São Paulo e está fazendo 20 graus de temperatura, um clima considerado ameno para a grande maioria das pessoas. Agora imagine que uma pessoa está vindo do estado do Maranhão. Lá a temperatura está na casa dos 45 graus. Ela sem dúvida sentirá, pelo menos a princípio, uma sensação de frio, já que a diferença brusca de temperatura fará com que seu corpo perceba essa alteração. Agora pensemos em alguém que está chegando do Rio Grande do Sul num frio abaixo de zero. Certamente esse alguém sentirá muito calor numa São Paulo com 20 graus. Mas afinal, está calor ou está frio em São Paulo? Quem está com a verdade? Segundo Protágoras, ambos estão com a verdade, com a sua verdade. A verdade se encontra no homem, no individual, e não nas coisas. A verdade, portanto, depende da experiência pessoal. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Por conta dessa diferença de percepções em que não podemos dizer que um ou outro está com a verdade, Protágoras dizia que a verdade absoluta não existe. Existe apenas a verdade relativa. E a boa retórica só poderia levar à vitória aquele que tivesse um argumento melhor, ou seja, aquele que tivesse uma verdade mais convincente. As coisas são conhecidas de forma muito particular e pessoal por cada indivíduo. Por isso, não é concebível que se queira unanimidade em qualquer assunto. Os raciocínios são compostos por antilogias, ou seja, sempre existem dois raciocínios que se contrapõem. Podemos chamar esse conceito de teoria do contra-argumento. Quer dizer que sempre um argumento pode ser refutado por outro argumento, impossibilitando atingir uma verdade. As ideias de Protágoras compunham um relativismo prático, um pragmatismo baseado na utilidade. Quando uma coisa é útil, deve ser realizada, mesmo que não seja moralmente aceita. O útil é o critério que hierarquiza os diferentes valores e faz com que um valor seja preferível ao outro.
Esse relativismo prático pode ser considerado como um destruidor da moral. Para os sofistas, não existem valores morais. Existe algo que é mais útil, mais convincente e mais oportuno. A moralidade ou a imoralidade não pode ser julgada fora do contexto em que ocorreu. Se alguém matou para se proteger ou para proteger a família, não pode ser considerado criminoso ou imoral. Isso é conhecido na lei atual como legítima defesa. Por sua sagacidade, Protágoras foi escolhido pelo temido governante Péricles como seu conselheiro. Péricles encarregou ao filósofo a tarefa de escrever a constituição da colônia de Turi em 444 a.C. Atualmente, no senso comum, existe uma repulsa sobre os sofistas e muitos textos maledicentes contra essa organização. Essa grande aversão pela escola sofística muito se dá pela influência socrática nessas críticas. Porém, os sofistas têm muito a ensinar e talvez não fossem esses vilões horríveis. Acredito que, atualmente, um sofista viveria sem muitas críticas, já que nos aproximamos muito mais deles do que do projeto de Sócrates por uma ideia absoluta das coisas. Os sofistas foram considerados os primeiros advogados. Protágoras mesmo elaborou muitas estratégias de argumentação de forma retórica, semelhantes à que vimos preliminarmente na ideia de legítima defesa. O discurso muito fraco permanece somente como opinião. O discurso não partilhado ou não aceito pelos demais constitui o discurso fraco. Quando encontra adesão, se transforma num discurso forte. O discurso forte é, portanto, essencialmente coletivo. As práticas culturais, por exemplo, só existem em função de convenções, que são legitimadas por discursos fortes. Protágoras buscava a concentração na lógica do discurso. Uma coisa poderia ser só verossimilhante, uma aparência de ser verdade, perante a plateia. Ele afirmava que podia transformar um argumento mais fraco em mais forte. Isso pode parecer antiético, mas pode ser usado para o bem, para convencer sobre causas nobres. A retórica é a arte de usar a linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva. Sócrates considerava a retórica uma técnica odiosa, já que ao invés de responder perguntas de forma curta e sucinta, fazia-se do uso prolongado do discurso, o que daria, segundo Sócrates, a chance para o orador iludir o interlocutor ou a plateia. Inclusive, no livro intitulado Protágoras, de Platão, Sócrates deu como condição para Protágoras o uso de respostas curtas, senão o mesmo se retiraria da discussão. Esse fato, aliás, como opinião minha particular, me tirou um pouco da admiração por Sócrates, já que acredito que alguém que é considerado um dos maiores filósofos da história deveria tentar se adequar melhor em determinadas discussões ao invés de impor condições para o debate. Bom, vocês já perceberam até aqui que Sócrates é muito citado no vídeo de Protágoras, não é mesmo? É que a oposição na forma de filosofar de Sócrates e dos sofistas é tão marcante que não teria como ser diferente. Outra crítica de Sócrates era a cobrança dos sofistas pelo ensinamento que davam. Ele dizia que corremos mais perigo na compra de conhecimentos para a alma do que na compra de alimentos para o corpo. Talvez acreditando que essa compra poderia vir carregada de abstrações e juízos alheios, que iriam se incorporar em nosso discernimento. Porém, essa contaminação por ideias de outras pessoas acontece com ou sem cobrança. Inevitavelmente, absorvemos conceitos e entendimentos de quem está em nossa volta, e isso não é ruim. Segundo Protágoras, os sábios e bons oradores seguiam também por conselhos de outras pessoas. Dizem que Protágoras foi o primeiro a aceitar dinheiro por seus ensinamentos. Ele dava aulas de retórica, legislação, cidadania, gramática, entre outros temas. E pretendia formar futuros cidadãos, que sempre debatessem para ganhar uma causa, em vez de debater para provar um ponto de vista.
Essa ideia de cobrança por ensinamento hoje não é censurada. Será que Sócrates condenaria os professores que cobram salário para ensinar? Outra defesa em relação aos ideais sofistas é de que eles eram guardiões da democracia, já que aceitavam a relatividade da verdade e sabemos que é fundamental para a democracia o ponto de vista alheio. Na democracia não se pesam vozes, contam-se. Ou seja, poderosos e pobres têm o mesmo grau de poder. Bom, é claro que isso é totalmente teórico, já que sabemos que isso não acontece na prática democrática. É mais fácil acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa do que acreditar que ricos e pobres têm o mesmo peso na democracia. Para os sofistas, todos devem opinar sobre os problemas democráticos. Apenas os problemas técnicos devem ficar a cargo somente dos especialistas. Sobre valores, Protágoras dizia que a virtude é um todo e a justiça, a temperança, a santidade e a coragem são partes desse todo. Segundo Protágoras, o ser humano não tem que se moldar a padrões externos a si, que sejam impostos por qualquer coisa que não seja o próprio indivíduo. Cada um deve moldar-se segundo a sua liberdade. O ser humano tem necessidade por toda a vida de ordem e adaptação. Ordem para manter uma vida serena e adaptação para saber lidar com o sabor da sorte. Protágoras morreu em 420 a.C. e foi considerado ateu por dizer que são possíveis argumentos a favor e contra a existência de deuses, mas nenhum deles pode ser comprovado racionalmente, ou seja, ele era agnóstico. Chegamos ao fim do vídeo sobre Protágoras. Vimos como esse filósofo foi muito contestado e rejeitado, assim como Nietzsche é rejeitado por religiosos e Maquiavel por democratas. Mas como amantes da filosofia, devemos ter em mente que contestar sem ouvir não é inteligente nem sensato. Primeiro, para termos artifícios contra o que não concordamos, precisamos ouvir os pontos de vista alheios, como vimos nas antilogias. A contradição melhora o argumento. E segundo, diversas vezes aprendemos muito com pessoas que a princípio não admiramos. Então é sábio ouvir ideias conflitantes com as nossas. Só para encerrar com uma frase marcante de Protágoras, aquela que eu quero que vocês reflitam e comentem sobre o que acharam. Muitas coisas impedem o conhecimento, incluindo a obscuridade do tema e a brevidade da vida humana. Por hoje é isso. Se você tem mais alguma coisa para dizer sobre Protágoras, não deixe de comentar esse vídeo. Além disso, se inscreva no canal e assista aos outros vídeos. Não deixem também de ver mais conteúdo no site e seguir o Filosofia para Refletir nas principais redes sociais. Acesse nossas redes sociais pelos links na descrição do vídeo. Sempre lembrando, nunca é demais um pouco de filosofia em nossas vidas. Obrigado a todos e a todas e até o próximo vídeo.